Olá, turminha! Aqui é o professor José de Assis, dando sequência ao especial Java MySQL. Nesta aula, eu vou ensinar a codificar este botão aqui, que é responsável por emitir uma ordem de serviços. Antes, a gente precisa fazer uma alteração no banco de dados. Eu preciso criar dois campos para armazenar aqui o tipo, se é um orçamento ou se é uma ordem de serviço, e também a situação do equipamento, se ele está guardando peças, se ele está na bancada. Ou seja, eu preciso aqui modificar a tabela OS. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui, então, no banco de dados. Eu vou descrever a tabela OS. Temos aqui os campos da tabela. Eu quero acrescentar aqui, depois deste campo DataOS, o campo tipo e o campo situação. Então, vamos fazer isso. Comentar aqui o código, a linha abaixo, altera a tabela, adicionando um campo em uma determinada posição. Então, alterTable, nome da tabela, a gente vai aqui adicionar o campo tipo de dados varchar 15 caracteres aqui. Not null é um campo que eu quero que seja obrigatório. E after data OS, ponto e vírgula. Esta palavrinha aqui, after, ele adiciona o campo logo após aqui o data OS. Vamos executar aqui esta linha. E mais uma vez, descrever a tabela OS. Temos aqui então o campo tipo de dados varchar 15, obrigatório preenchimento, logo abaixo de data OS. E eu também quero acrescentar aqui o campo situação abaixo do tipo, seguindo aqui essa sequência. Então aqui eu tenho tipo, se vai ser um orçamento ou uma OS, e aqui o campo situação. O mesmo raciocínio lógico, eu vou fazer aqui uma outra alteração na tabela. Para ganhar tempo, eu vou copiar a linha de cima. alterTable tbos add. Vamos colocar aqui situação. Lembrando que aqui no banco de dados a gente não pode usar para esses nomes de campos caracteres especiais. Varchar. Aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Colocar 20. Not null. Depois, after, aqui ó, tipo. E mais uma vez aqui vamos executar esta linha. Mais uma vez vamos descrever a tabela. Ok, temos aqui então o campo situação. Logo abaixo do campo tipo. Fizemos então aqui as alterações necessárias para armazenar esta informação, se é um orçamento ou se é uma ordem de serviços, e também aqui um campo para armazenar aqui a situação. Bom, o que eu vou fazer agora é usar uma técnica para armazenar aqui neste campo tipo, se é um orçamento ou se é uma ordem de serviço, de acordo aqui com o Radio Button selecionado. Vamos ao código. Bom, aqui no código, dentro da classe principal, aqui, eu vou criar uma variável e esta variável vai armazenar um texto de acordo aí com o Radio Button selecionado. Então, deixa eu comentar aqui o código. A linha abaixo, cria uma variável para armazenar um texto de acordo com o Radio Button selecionado. Ok. Private string tipo. Ponto e vírgula. Perfeito. Então, mais uma vez aqui em projeto. Quando eu selecionar esse orçamento, ele vai atribuir um texto chamado orçamento à variável tipo. E quando eu selecionar esse Radio Button aqui, ele vai atribuir um texto de nome OS à variável tipo. E eu armazeno esse texto na tabela
aqui do banco de dados no campo tipo. Esta é a técnica que eu vou usar. Então, aqui em orçamento, a gente clica com o botão direito do mouse, eventos, action, action performance. Vamos comentar aqui, atribuindo um texto à variável tipo selecionado. Ou seja, se este radio button estiver selecionado, ele atribui aí a variável tipo o texto tipo igual orçamento. Ponto e vírgula. Eu vou fazer aqui a mesma coisa com relação a este outro radio button. Botão direito, eventos, action, action performance. Vamos comentar o código também. A linha abaixo atribui um texto à variável tipo se o radio button estiver selecionado. Como eu disse na aula anterior, esta tela aqui de OS ela é muito importante, ela é o coração do sistema, então eu vou fazer com bastante calma, bastante cuidado, sem pressa. Então aqui, variável tipo igual OS, ponto e vírgula. Perfeito, eu vou aqui mais uma vez salvar o projeto, vou executar o projeto, cadastro OS. Bom, aqui eu tenho um pequeno problema. Se a gente observar aqui orçamento e OS, esses dois radio buttons, percebam que nenhum dos dois está marcado. Lá no banco de dados, no campo tipo, eu falei aqui que este campo ele é de preenchimento obrigatório. Ou seja, se o usuário esquecer aqui de preencher se é um orçamento ou se é uma ordem de serviço, ele não vai conseguir fazer o cadastro lá no banco. Então, eu tenho que resolver esse probleminha aqui antes de prosseguir. Vamos lá. Bom, aqui no projeto, eu vou selecionar o form. Atenção para não selecionar nenhum objeto, seleciona o form. Eu vou aqui definir um evento. Esse evento ele vai ser aqui, ó, internal frame opened. Bom, o que faz este evento? Quando o form abre, quando ele carrega o formulário, eu posso aí programar uma ação. Então, vamos comentar aqui, ó, ao abrir o form, marcar o radio button orçamento. Então, aqui, eu falo assim, ó, o nome do objeto, aqui projeto, eu vou querer marcar este cara aqui, ó. Ele se chama RBT.org. RBT.org. Ponto. E aqui a gente coloca set selected true. A gente não pode também esquecer de atribuir a variável tipo o texto orçamento. Além de marcar aí o radio button, ele também vai preencher no banco de dados o texto orçamento. Então, tipo é igual orçamento. Ok, vamos salvar. Mais uma vez executar. Cadastro OS. Ok, perfeito. Então, quando inicia o formulário, ele já deixa marcado aqui como orçamento. A gente pode mudar para OS. Mas eu evito aqui um problema no banco de dados com relação a um campo que é obrigatório o preenchimento. Aqui em situação, eu não vou ter este problema, porque ele já deixa aqui um texto pré-definido. Então, não preciso fazer nenhum tipo de tratamento. Eu vou aqui apenas mudar o texto que vai ficar em primeiro lugar lá no código. Vamos lá. Projeto. Aqui eu vou selecionar o Combo Box. Aqui em Propriedades, Model, 3 pontinhos. Eu vou aqui apenas como primeiro colocar na bancada. Então deixa eu recortar daqui. Colocar como primeiro na bancada. Ok. Salvar. Mais uma vez executar.
Cadastro OS. Ok, perfeito. Bom, o que nós vamos fazer agora? Na aula passada, nós aqui fizemos o vínculo do cliente. Se eu digitar um nome aqui, ele já permite que eu selecione o cliente e vincula aqui o ID. O que eu vou fazer agora é pegar todas essas informações que estão aqui nesta tela e passar para a tabela aqui do banco de dados. Se a gente executar aqui o banco de dados, só corrigir o texto aqui, select asterisco from TBOS, vamos executar. Eu não tenho aqui nenhum registro preenchido. Ok, então o que eu vou fazer agora é criar aí o método emitirOS, que nada mais é do que inserir todas essas informações no meu banco de dados, na minha tabela OS. Vamos lá então. Aqui em código-fonte, vamos localizar o método pesquisar cliente e setar campos. Embaixo destes métodos, a gente cria aqui o método, vamos comentar aqui o código, método para cadastrar uma OS, para emitir aí uma ordem de serviço. Eu vou chamar esse método de private void emitir OS. Ok. Vamos criar aqui a string SQL, que neste caso é um insert. Então, insert into TBOS. Muita calma, muita tranquilidade agora. Vamos aqui no banco de dados. Vou descrever a tabela de novo como apoio. Eu tenho aqui o campo OS e data OS que são preenchidos automaticamente. O que eu preciso armazenar são estes outros campos do tipo para baixo. Então aqui, insert into TBOS. Vamos falar quais são os campos. Aqui, ó, tipo, vírgula, situação, sem cedilha e sem acento, situacão, vírgula, equipamento, vírgula, defeito, vírgula, serviço, sem ser cedilha, servico. Aqui os nomes dos campos lá da tabela, vírgula, técnico, vírgula, valor, vírgula, ID CLI. Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos. Aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verificando os nomes se estão certinhos. Por enquanto, ok. Values. Aqui 8 interrogações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta então é a string SQL, que é um insert nos campos da tabela. Agora aqui eu vou criar um try catch. Try, Ctrl espaço, Enter. Eu vou aqui aproveitar deste método, caso ocorra uma exceção, para ele mostrar qual é a exceção. Ctrl C, aproveitando do método pesquisar clientes. Ctrl V. E aqui dentro do try, eu vou aqui usando a variável PST preparar a conexão. Então, conexão ponto prepared statement SQL ponto e vírgula. Caso tenha alguma dúvida aqui, reveja as aulas anteriores. A gente fez o CRUD tanto para a tela de usuários quanto para a tela de clientes. E aqui eu vou setar estes interrogações aqui com o conteúdo aqui dos campos deste formulário. Vamos lá então. pst.set string, o primeiro interrogação, 1,
esse daqui, ó. Ele vai para o campo tipo. Neste caso aqui, no formulário, esse cara é um radio button. Usando aquela técnica, eu simplesmente coloco aqui a variável tipo. Ou seja, essa variável tipo ela contém aí um texto. Este texto pode ser orçamento, pode ser OS, de acordo aí com o radio button selecionado. E ele vai armazenar aqui no banco de dados, no campo tipo, um texto, que na verdade é o conteúdo da variável tipo. Perfeito. Continuando aqui então. pst.setString, o campo 2. Vamos lá ver quem que é o campo 2 aqui no banco de dados. É a situação, né? Aqui no código é o objeto ComboBox, que tem o nome CBOOSSit. Então, neste caso aqui, 2,CBOOSSit, nome do objeto, ponto get selected item, ponto toString. Ok, o que eu vou fazer agora é a passagem aqui para essa terceira interrogação. No caso aqui, o equipamento lá na tabela. Este valor aqui da caixa de texto. O nome é txt.os_equipe, então, aqui ó, pst.setString 3, vamos colocar aqui txt.os_equipe.getText. Esse cara aqui. Ok. E a gente aqui faz o mesmo com defeito, serviço, técnico, valor e ID CLI. Vamos lá então. Defeito, txt.os defeito, def, Ctrl C, Ctrl V, 4, txt.os def.getText 5. Deixa eu ver aqui de novo. txt.os serve.getText 6. txt.os tech.getText 7. txt.os valor.getText. E finalmente aqui o 8, muito importante aqui. Vamos lá em projeto, esse daqui, ó, que é o txt.cliid. txt.cliid.getText. Ok. O que a gente vai fazer agora é validar os campos obrigatórios. Vamos comentar aqui. Validação dos campos obrigatórios. Eu vou usar aqui uma estrutura if. Vamos usar aqui ifel, Ctrl espaço. Esse aqui, já monta a estrutura. Então, vamos pegar aqui o nome dos campos obrigatórios. No caso aqui, é este aqui o ID do cliente. Este aqui o equipamento. Este aqui o defeito. Estes 3. Eu sei que aqui a situação também é obrigatória, mas ele já vai trazer aqui um valor. Aqui também em cima, com relação aos radio buttons, quando o form ele for aberto, ele automaticamente já vai marcar aqui o orçamento. Então, eu vou tratar apenas esse daqui, o ID CLI, txt.cliid, né? Esse aqui, txt.os equipe, e esse aqui, txt.os defeito. Vamos lá. If txt.cliid ponto getText ponto is in Python or txt.os equipe ponto getText ponto is in Python or txt.os def.get
text. Ponto isPath. Aqui a gente tem que abraçar todo mundo com um parênteses. Este aqui e este aqui. Se esses campos estiverem nulos ou não estiverem preenchidos, aqui eu coloco uma mensagem JOption pane ponto show message dialog. Vamos colocar aqui null, vírgula, preencha todos, entre aspas aqui, ó, preencha todos os campos obrigatórios. Senão, eu vou usar aqui mais uma técnica que a gente viu nas aulas anteriores, que vai fazer a confirmação. Então, eu vou criar aqui uma variável, chamar ela de adicionado, int adicionado, atribuindo aqui a ela a execução deste insert pst.execute update, esse cara aqui, ponto e vírgula. Bom, o conteúdo dessa variável, caso tenha executado aí o update na tabela, vai ser 1. Então, a gente pode fazer aqui uma estrutura if adicionado, no caso aqui, maior que 0. Aqui um errinho, adicionado, perfeito. Aí eu exibo uma mensagem, vou copiar aqui de cima, OS emitida com sucesso. E além disso, também é uma boa prática a gente limpar os campos. Então eu pego aqui todos os campos de texto e seto eles como null. Uma forma de eu limpar aí todos os campos. Então, txt cleid.set text null. E faço a mesma coisa com os outros campos. txt os equipe, txt os def, txt os serve, txt os tech e finalmente txt os valor. Ok, vou salvar aqui o projeto. Eu não posso esquecer aqui neste botão de criar o evento, eventos, action performance. Quando clicar no botão, então chamar o método emitir OS. Simplesmente emitir OS. Mais uma vez salvar e vamos testar. Bem importante é que essa fase de testes desta tela, cadastro OS. Vamos aqui fazer um orçamento, pesquisar um cliente, João da Silva, por exemplo, vinculou aqui o ID 2. Vamos colocar aqui como aguardando aprovação, equipamento, notebook, modelo XYZ, defeito não liga, serviço troca da fonte, técnico Leandro, valor total R$230. Eu vou clicar aqui neste botão para cadastrar, emitir a ordem de serviço. Bom, vamos analisar aqui este erro, isso é bem importante. Ele está dizendo aqui que eu cometi um erro na instrução SQL. Ok, vamos ver lá então no código. Insert into TBOS, tipo, situação, equipamento, defeito, serviço, técnico, valor, ID, clique. Opa, ficou aqui faltando fechar um parênteses. Perfeito, values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou salvar aqui novamente. Mais uma vez executar. Cadastro OS J João da Silva, ID 2. O cliente ainda não aprovou o orçamento. O equipamento é um notebook modelo XYZ. Defeito não liga. Serviço troca da fonte. Técnico Leandro. Valor total R$230. Mais uma vez clicar aqui.
OS emitida com sucesso. Ok. Vamos lá no banco de dados. Mais um select asterisco from TBOS. Isso é bem importante, estes testes. OS 8. Eu já tinha feito alguns testes e apaguei aqui os registros. A data e a hora que é gerado automaticamente pelo MySQL, tipo orçamento, situação, equipamento, defeito, serviço, técnico, valor e ID CLI. Perfeito, ele cadastrou aqui uma ordem de serviços. Vamos fazer mais alguns testes. Tem um outro probleminha que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Mais uma vez executar. Cadastro OS. É sempre bom testar a validação, né? Então, se eu clicar aqui, preencha todos os campos obrigatórios. Eu vou fazer aqui mais um orçamento. Na bancada, o técnico não teve tempo de ver ainda. Equipamento aqui é uma impressora DeskJet, modelo Z. Defeito, não puxa papel. Aqui, se eu clicar em emitir OS, ele vai falar para preencher todos os campos obrigatórios. Ok, ficou faltando aqui eu vincular o cliente. Este é um outro campo obrigatório. Vamos pesquisar aqui um cliente, J, vamos por aqui, Joaquim Jorge, ID 5, ainda está na bancada, o técnico não teve tempo de ver. Estes são os campos obrigatórios, porém, quando eu clico aqui, ele me dá esta mensagem de erro. Este erro aqui é referente ao tipo decimal que eu usei aqui no banco de dados. Vamos dar uma olhada aqui neste erro. Vamos lá, eu vou descrever a tabela OS. Eu tenho aqui em valor o tipo decimal. Este tipo aqui decimal, com relação aqui ao formulário, ele não aceita, né, eu deixar a caixa de texto sem preencher. Porém, a gente tem que entender aqui o negócio do cliente. Eu não posso aqui no código-fonte, onde eu faço aqui a validação dos campos obrigatórios, colocar este campo aqui como obrigatório. Neste caso, o técnico não viu ainda o equipamento, então não tem um valor. Para resolver esse problema, é bem simples. A gente aqui seleciona esta caixa de texto. Aqui em propriedades, na propriedade text, coloca o valor 0. Simples assim. Vamos mais uma vez salvar o projeto. Executar. Cadastro OS, Joaquim, ID número 5, equipamento, impressora, DeskJet, modelo Z. O defeito, não puxa papel. Estes são os campos obrigatórios. Percebam que aqui já vem com o valor 0. A hora que eu clico aqui neste botão, OS emitida com sucesso. Ok. Vamos lá no banco de dados. Executar outro select. Perfeito. OS número 9. A data, o horário, o tipo orçamento, situação na bancada, o equipamento e o defeito. Ok. Tem mais um último detalhe que eu quero mostrar aqui. Eu vou novamente executar. Cadastro OS. No caso aqui já é uma ordem de serviço. Cliente L, Leandro Pereira, o ID 3, equipamento. Vamos colocar aqui um PC. Defeito, vírus, serviço, eliminação de vírus. Técnico, Robson. O valor deste serviço, R$90. Só que eu coloco assim, 90,00. Eu coloco aqui a vírgula. A hora que eu clico aqui, ele não aceita a vírgula neste tipo de dado decimal. Ok, se eu colocar aqui 90,00, o ponto no lugar da vírgula, a hora que eu clico aqui, ele emite a OS com sucesso. Só verificando, ó, aqui no banco de dados,
mais um select. Aqui, ó. Ele emitiu a OS com sucesso. Bom, a solução para esse problema também é bem simples. Basta aqui no código-fonte, neste campo aqui, valor, aqui é o campo número 7, a gente acrescenta aqui depois de .getText, o ponto replace, e aqui a gente coloca, entre aspas, a vírgula pelo ponto, neste formato aqui. Vale até a pena comentar aqui o código. Ponto replace substitui a vírgula pelo ponto. Por hoje é só. Sucesso a todos!